Boa noite. Vamos começar uma live. Eu estou um pouquinho rouca, mas dá para falar. E hoje vai ser bem legal, porque eu vou pintar uma aquarela. Eu acho que, fiquei pensando, é bom na live a gente mostrar que a gente faz, né? Porque não adianta só ficar ensinando. Claro, para ensinar a gente tem que saber, mas é muito importante os alunos, as pessoas que gostam, também verem o artista pintar. Durante muito tempo, eu fui assistente de um artista e eu ficava grande parte do tempo com ele, vendo ele pintar. E foi quando eu mais aprendi. Ele não falava nada, ele só ficava pintando e eu olhando. E quando você vê outra pessoa pintando, você, o artista, né? Você aprende muito. Então, eu fiquei pensando nisso, eu acho que é interessante as pessoas que estão me seguindo e que estão vendo todos os meus posts, eu falando de aquarela, dos meus cursos, elas conseguirem, para elas terem oportunidade de me ver pintar, que eu acho que é muito importante. Então, hoje eu vou fazer duas aquarelas, porque eu sempre faço duas ao mesmo tempo, três às vezes. Por que eu faço isso? Porque se eu faço uma só, tem aquela ansiedade de querer que ela seque rápido e que você não espera o tempo dela. Então, claro, tem o secador, eu até separei o meu aqui, ó, que eu uso bastante, mas você fica muito em cima de uma, olhando muito tempo e trabalhando em cima dela, o que acontece? Você vai estressar aquela aquarela. Então, eu gosto muito de pintar sempre duas ou três ao mesmo tempo. Hoje mesmo eu estava preparando as pinturas que eu vou fazer como exercício no workshop dia 6 de dezembro, que vai ter um workshop dia 6 de dezembro, vocês devem ter visto por aí. E aí eu estava preparando os meus exercícios que eu vou dar no workshop. Como eu vou falar de natureza, oi Isa, onde você está? Deve estar longe, né, Isabela? Que legal que você está aqui, muito bom. E aí eu estava preparando porque eu vou dar uma série de exercícios. Então, só para mostrar que eu estava fazendo duas, na verdade, três aquarelas ao mesmo tempo. Isso para mim é muito bom, porque enquanto uma está secando, eu estou com a outra. Eu já estava começando uma outra, uma quarta. Então, às vezes, fala, mas você faz em série? Não, isso é só para que a aquarela ela descanse, para que meu olhar descanse, meu olhar fique tranquilo e eu não fique em cima dela trabalhando e perdendo o tempo que ela precisa. Então, vamos lá. Então, hoje, agora, eu vou pintar aqui nessa live. Eu fiz dois desenhos. Esse aqui. Deixa eu pegar o outro. E esse aqui. Não sei se dá para ver. Dá. E esse aqui. São dois que eu vou fazer. Então, eu vou começar em um, dependendo do tempo dele, de secagem, de como for o desenho, a pintura, eu passo para o outro. Deixo ele de lado, quieto, e fico no segundo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar esse celular de lugar para vocês poderem ver eu pintando. Eu estou com todo o meu material aqui, eu separei tudo, eu separei meus pincéis, estão todos aqui, né? Eu tenho vários, eu tenho finos, largos, chatos, redondos, eu tenho muitos pincéis, acabo usando sempre o mesmo. É engraçado isso, né? Porque a gente tem esse aqui, exatamente, não é esse. Cadê ele? Eu fico desesperada quando eu perco ele. Esse aqui. Esse aqui eu praticamente uso 80% do tempo. Pode ser grande ou pode ser pequena aquarela. É assim, não tem jeito. É como é um objeto que
faz parte do meu braço. Então, ele está aqui e eu uso sempre o mesmo, apesar de ter muitos pincéis. Claro, uma aquarela grandona eu não faço com ele, mentira isso. Eu faço sempre com ele uma aquarela menor. Mas eu gosto de usar esse pincel porque quando eu molho ele fica muito fino ou eu posso usar ele deitado. Então, esse aqui, outro dia eu perdi ele aqui no ateliê, eu fiquei desesperada porque eu não achava de jeito nenhum. E assim, deu desespero mesmo, porque eu ia começar uma aquarela, eu precisava fazer e eu não achava. No fim, ele estava aqui guardado, estava tudo tranquilo, achei, né? E grudei nele. Muito bem, então eu estou com todos os meus materiais. Eu vou usar a pastilha. Eu gosto muito de usar pastilha, mas tem tubo também. Eu tenho tubo também, mas a pastilha acaba sendo a minha preferência. Eu tenho preferências como artista e, na verdade, a pastilha eu prefiro do que o tubo. É igual, é a mesma coisa, mas eu prefiro. É uma questão só de preferência, nada mais. Assim, porque a tinta é a mesma, a qualidade é a mesma, as duas são da mesma marca, tanto o tubo quanto a pastilha, Winsor e Newton, e eu, na verdade, é uma questão de preferência. E eu, quando vou fazer aquarelas grandes, aí sim eu uso o tubo. Também porque é mais prático, né? Você tira mais tinta do tubo. Então, assim, é uma questão de preferência. Minhas águas estão aqui, todo o meu material está aqui, os meus godês, está uma zona. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui como está essa zona. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Ah, mudou. Peraí, está aqui, ó. Tá vendo? Então, os meus materiais aqui, eu já estava pintando, né? E as minhas aquarelas, o meu desenho, que vocês vão ver eu pintar, né? E aqui as aquarelas que eu estava fazendo para o workshop. Isso aqui eu vou ensinar no workshop, mas eu preciso ter exemplos para ensinar. Então, eu não posso dar aula sem mostrar como é que tem que fazer. O meu celular, meu celular está na minha mão, o meu secador, esse meu outro godê também, que eu gosto muito de usar, ele por sinal fica bem bonito, né? Eu gosto muito e deixo a tinta assim, porque depois eu posso reviver essa tinta com um pouco de água, né? Então, tá aqui todo o meu material e assim, como é importante a gente deixar tudo organizado. E a aquarela que eu vou começar a fazer, que vai ser, eu já fiz um desenho, que vai ser uma orquídea. E assim, eu tenho uma referência dela, mas eu já sei mais ou menos com que cores eu quero começar. Esse é um papel que é um papel de aquarela, né? E aqui eu vou pegar a minha tinta. Então, eu vou colocar o meu celular aqui. Vocês vão achar meio estranho, mas é o melhor que eu tenho a fazer para vocês poderem... Ah, eu acho que eu vou virar aqui, peraí, só um minutinho. Eu vou virar assim, que fica mais fácil. Porque aí eu acho, se vocês não estiverem vendo, vocês me falem, tá? Eu estou aqui, vocês vão ver só a minha mão, mas se não estiver vendo, estiver muito ruim, eu mudo o celular de lugar. Dá para ver? Vocês conseguem ver? Alguém me fala aí, se eu consegue? Fala sim. Consigo. Então, vamos lá. Então, é assim, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar as minhas tintas. Deixa eu ver se dá para ver assim. Ah, eu vou fazer uma coisa, porque quando fica com um grafite muito forte, eu apago aqui o meu grafite, porque não que ele não possa ficar, ele pode ficar, mas eu gosto quando o desenho é só uma sombra. Tá aqui. Dá para ver? Ih, agora tá clarinho, né? Mas como eu vou começar a pintar, vai dar para ver. Então, eu vou preparar as minhas cores primeiro.
Eu estou aqui com meus papéis de teste para ver qual é a cor que eu quero usar. Essa com certeza. Eu tenho bastante papel de teste. Cadê o resto do meu papel de teste? Está aqui. Aí eu vou também fazer com esse vermelho. Aqui tava, testei tudo. Eu nunca começo a pintar antes de testar, antes de ver se a cor tá certa. E eu vou pegar esse aqui também. Opa, peguei errado. Papel de teste. E aí eu vou pegar esse aqui tá bem fraquinho, vou botar um pouco mais. E esse aqui. Vou preparar também, não uso aquela água que está vermelha, vou preparar um pouco do laranja. Conseguem ver? Eu vou reviver esse amarelo aqui também, que é o mesmo, na verdade. E esse aqui, não, esse aqui eu vou tirar. Mas eu vou botar um pouco desse vermelho aqui, deixar essas cores preparadas. Então, eu tenho as minhas cores aqui. Esse aqui vai ter que vir um pouquinho mais. Preparar a cor é mega importante antes de começar. Eu gosto de preparar a maioria delas. E aí eu vou começar. Deixa eu ver se tá dando para ver. Eu acho que dá, né? Tá. Eu vou... Deixa eu ver se dá. Dá? Meu papel. Conseguem ver? Deixa eu ver. Dá para ver, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar enquanto eu pinto. Se alguém não estiver conseguindo enxergar e achar que está ruim o celular, a posição também me fala, que eu mudo. Eu estou fazendo essa camada primeira.
meio nas cores que eu já tinha pensado. Essa é uma orquídea. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Não? Vamos continuando aqui, fazer essa parte de baixo. Vou pegar aqui um pouco desse. E aí, o que estão achando? Dá para ver? Dá, né? São manchas, mas são as pétalas da orquídea, tá? Deixei o desenho bem clarinho. Minha tinta está ali do lado. Adoro aquarela. Para mim é uma das maiores técnicas que tem, materiais, e a transparência, a delicadeza dela. Nossa, é uma coisa que eu não canso de ver, eu não canso de fazer. E essas manchas todas que ficam, isso é, assim, me dá uma. Realmente é a minha técnica. Eu gosto muito de tinta acrílica também, trabalho muito com tinta acrílica, mas a tinta acrílica é outra história. Ela tem outra pegada, ela é uma tinta que não trabalha com a transparência, mas de forma diferente. Aí aqui eu vou pegar um pouquinho do laranja. Deixa eu botar a tinta aqui para vocês verem. Deixa eu ver, dá para ver? Dá. Eu vou pegar um pouquinho do laranja aqui. Ih, caramba, peguei muito. Água limpa. Tá, tá, tá. Vou pôr um pouco desse laranja aqui. Aqui é meio confuso. E aqui eu vou ter que fazer uma junção. Vamos parar aqui. Tira um
É. Coloca água na tinta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu responder aqui agora de vocês. A Rose está aqui. Copiar meu esboço. Tenta fazer alguma coisa próxima. Não precisa ser assim idêntico, né? Só um esboço. Se eu coloco água na tinta, não, eu coloco a tinta na água. Primeiro eu coloco a água, depois eu vou com a tinta. É fácil, mas ela tem que estar bem diluída. E vocês vão ver que ela não, se ela, olha, vou mostrar aqui no meu godê. Coloca a água, depois coloca a tinta. Explico isso tudo, eu explico muito bem no meu curso online e eu vou explicar em detalhes no meu workshop dia 6 de dezembro. Dia 6 de dezembro, vou afastar aqui um pouquinho, só porque eu tô ficando cega aqui, tão perto. Dia 6 de dezembro eu vou dar um workshop de 3 horas. Esse workshop eu falo como se dilui, porque o maior segredo da aquarela é a diluição. As pessoas começam errando de cara, não é errando porque você tem a liberdade de fazer como você quiser, mas a diluição é aonde você começa a trabalhar com a aquarela, a pensar aquarela. Nesse workshop, dia 6 de dezembro, eu faço isso. Eu mostro como se dilui. Eu mostro exatamente como tem que fazer. Aqui vocês estão vendo porque eu estou pintando, então, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Eu acho que dá para ver agora melhor. Né? Agora eu vou fazer a parte de baixo, o cabinho. Essa eu fiz a primeira camada, agora eu vou fazer o verde. O verde eu já estou com ele pronto aqui, então facilita um pouco. Deixa eu ver se dá para ver tudo, tá? Deixa eu botar aqui. Então eu vou pintar esse verde aqui. E, é claro, a secagem é muito importante, a aquarela ela tem o tempo dela, né? Qual que é o tempo da aquarela? É o tempo que esse verde, eu odeio esse verde, não é ele. Peraí. Deixa eu diluir ele aqui, porque senão ele deu uma errada. A gente quer, sabe o que é? Se eu falo e pinto, dá um problema aqui. Então, deixa eu só acertar essa cor aqui. Dá para ver? Dá. Então, ela é a diluição da aquarela importantíssima, importantíssima. Como se dilui. Claro, eu posso usar aquarela com a tinta extremamente saturada? Pode usar. Você pode usar como você quiser, na verdade. Só que se a gente quer transparência, se a gente quer delicadeza, aí não tem jeito. A gente precisamos entender a diluição. Se não entender a diluição, não vai entender a aquarela. Ela é água, a aquarela é água, 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 água. Ela é 90% de água. Isso é o grande segredo da aquarela. Eu conto para vocês no meu curso online, no workshop. Eu dei um workshop, foi muito bacana. E foi exatamente isso que eu falei. Água, 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 água. Dá para ver o que eu estou fazendo? Dá, né? Então, ó, pincel, ele simplesmente... Pincel não é lápis, tá, gente? Pincel é pincel. Porque lápis é que desenha, que a gente põe impressão. Pincel, a gente simplesmente lambe o papel. É isso que a gente faz, só lamber o papel, tá? A gente não faz... Qual papel que eu estou usando? Esse papel aqui, assim, é um papel 100% algodão. É um papel profissional, tá? Normalmente eu uso com alunos esse papel aqui da Canson, que é um papel que é mais assim, errou, jogar fora, não tem problema. O mais importante sempre é usar um papel próprio para aquarela, né? Esse papel próprio para aquarela, porque aí ele vai absorver a água que a gente vai colocar,
né? Então, isso é muito, muito importante. Deixa eu ver se eu vejo mais alguma pergunta aqui. O papel é importante, a tinta é importante, tudo que você usa, o pincel é importante. Algumas coisas não são tão importantes. Qual pote de água? Tanto faz. Aí um copo de vidro, um pote de plástico. Mas pincel, papel e tinta são. Então, godê, não tem o godê. Isso aqui que é godê, não tem godê. Põe o pires. Tudo é importante, mas o mais importante é entender que esses materiais, você pode fazer com qualquer coisa, né? Com qualquer papel, mas, é claro, ele vai ter um limite. Papel sulfite vai rasgar. Então, um papel de aquarela é um papel que vai dar um suporte para aquela água, né? Aqui, profissionalmente, eu uso um papel profissional, 100% algodão. Porque, né, você é como eu sempre falo, começar a dirigir, né? Você começa a dirigir, você pega um carro popular para aprender a dirigir. Você não vai começar a dirigir com uma Mercedes, né? Então, porque se ralar, se bater e tal. Então, também, papel de aquarela, comece com papel ok. E aí, à medida que você vai melhorando, você vai investindo mais. Mas, assim, todo material dá para trabalhar. Claro, alguns vão ter limites, outros não. Essa aquarela que eu uso aqui com os meus alunos e que é o que eu vou ensinar, por exemplo, no workshop de A6, que eu vou ensinar a transparência, eu vou ensinar a sobreposição, eu vou ensinar a diluir, são 3 horas de workshop. Eu ensino, eu falo do papel. Esse é um papel justo para começar. É um papel que tem uma qualidade de absorção da água, o que é importante para a gente. Eu tenho alunas aqui que já passaram desse papel, já estão comprando papéis melhores, mas ok também, né? Elas podem, quero fazer uma aquarela, um teste ali, uso um papel mais comunzão de aquarela. Vou fazer uma aquarela mais legal, eu quero fazer uma aquarela mais legal. Você usa, pode investir, pode comprar uma folhona, você pode comprar um bloco de vários papéis. Eu comento isso no workshop também, porque tanto a tinta, a aquarela, e quanto o papel e o pincel são 3 importantíssimos dentro desse processo todo, né? Eu mostro todos os materiais, eu falo e fazemos exercícios. A transparência, deixa eu pegar aqui, quase que vocês viram minha orelha, né? A transparência, ela é muito importante. A sobreposição, a secagem, como umedecer a tinta, isso tudo, e não é difícil. Isso é técnica. Técnica a gente aprende. O mais difícil, sabe o que é? A gente parar e concentrar e falar, agora eu vou pintar. E aceitar que a gente não faz uma coisa maravilhosa de cara, né? Que a gente precisa fazer muitos exercícios, que a gente precisa treinar muito. Não gostou, faz outro. Hoje mesmo eu fiz um exercício que era para o workshop, desse aqui, ó. Pena que eu rasguei, joguei no lixo. Desse aqui que eu vou ensinar no workshop. Eu não gostei, deu errado e tal. Rasguei, começa outra vez. E eu comecei outra vez. Então, assim, a gente tem que entender que o mais difícil não é a técnica, não é aprender a diluir, o mais difícil não é isso. O mais difícil é baixar a bola, o mais difícil é ter concentração, o mais difícil é dar aquele tempo para você, o mais difícil é aceitar que aquela mancha vai manchar e a aquarela mancha e faz parte, a mancha é única e é linda. Então, assim, a técnica, voltando, a gente aprende. Eu só acho que o difícil está o que está em volta da técnica, né? Então, assim, eu vejo pelos meus alunos, eu tenho uma experiência muito grande de aula, eu dou aula há muitos anos, muitos alunos meus online, do curso online, dos workshops que eu tenho dado, do aulão, têm as mesmas dúvidas, mas eu vejo que o problema não está ali, na diluição. O problema está na concentração, na desaceleração e na aceitação. Esse que é. Então, o exercício é muito esse. Deixa vir, vou errar, não sei se é erro, mas vou chegar numa coisa que eu não quero, eu tenho que evoluir. Para evoluir, eu tenho que fazer exercícios.
e vai evoluindo, com certeza. Se faz aqueles exercícios de transparência e tal, você vai evoluindo. É que nem aprender uma língua. Se você não vai treinando, fazendo seus exercícios, você fica parado num estágio que você acha que você fala alguma coisa, mas você está errando muita coisa, você não está avançando. Então é a mesma coisa, quer dizer, se você não treina, se você não faz os seus exercícios, você fica parado naquele estágio, né? Então, eu fiz essa daqui hoje, deixa eu ver como é que ela tá. Mas essa, para mim, é a primeira camada. Agora, eu vou fazer uma outra camada por cima, em algumas partes. Gosto dela do jeito que ela tá, mas ela é a primeira camada. Daqui a pouco eu vou esperar. Então, hoje não vai dar tempo de eu fazer a segunda aqui mostrando. Na terça que vem eu vou até deixar aquele desenho, esse aqui, ó, também que é uma flor, eu vou fazer a segunda, porque eu quero ficar com as duas juntas, né? Então, fiz essa, então se eu continuasse, eu fiz essa, deixo secar. Cheguei nesse estágio que eu ainda vou mexer nela, põe para o lado, não olha mais, nem olha, fica assim, ó, não fica olhando para ela, porque senão você fica querendo mexer, tem uma hora que você tem que parar, e aí você vai para uma segunda. Você tem tempo? Você está fazendo? Então, você vai para a segunda, e aí, se tem outras cores, você prepara as cores, preparação de cor leva tempo, né? Eu falo isso nos meus cursos. Não é que você prepara qualquer coisa e sai voando, né? Você tem que preparar, você tem que testar, você tem que ver se é isso mesmo, você tem que deixar organizado para você começar, porque não dá para você chegar no meio do desenho e de repente falar, ai meu Deus, espera aí que eu vou preparar essa cor agora. Até dá, mas de início você tem que ter mais ou menos tudo preparado. Hoje eu preparei os meus verdes para fazer aqueles exercícios do workshop, que eu queria saber quais os verdes que eu ia usar, então eu vou deixar preparado para quando eu for falar para os alunos no workshop, eu vou falar, olha, então prepara esse verde, e eu inseri um azul também, porque a gente vai trabalhar com graduações, o mais claro, o médio e o mais escuro. Então, deixei preparado. Claro, chegou no meio do caminho, eu quero mais uma cor, ok, dá tempo ali, mas o volume maior de cor você tem que deixar pronto para você dar início na sua aquarela. Então, vamos ficando por aqui. Hoje eu fiz essa daqui, que eu gostei bastante, mas ela não acabou, ainda tem bastante coisa. E na semana que vem eu vou adiantar aquela e vou fazer essa daqui. O desenho dela está bem forte. O que eu faço? Eu apago um pouquinho e eu deixo só uma sombra do desenho. Eu desenhei antes e para poder mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, na terça que vem, quem quiser ver a continuação, próximos capítulos, estarei na terça às 19h, pintando novamente. Obrigada pela participação, pelas perguntas. Terça que vem a gente se vê. Obrigada, viu?